Irmãos, é uma alegria poder estar aqui. Conheço a pastora Creuza há muitos anos. Nós temos acompanhado, primeiro um pouco de longe, depois de perto, não é? Nós trabalhamos com o pastor Rafuna Gen, que todos vocês conhecem, é nosso amigo, não é? Ele é libanês de primeira geração, eu sou libanês de terceira geração, segunda, terceira geração, não é? E temos tido muita comunhão. E temos trabalhado aqui na cidade de Lowell com o CityY Church, desde que foi fundado, não é? A escola de transformação que é realizada todo ano. Nós estamos muito envolvidos aqui com esta cidade, não é? Há muitos anos. Aleluia! Eu gostaria de tomar algum tempo para falar de algo extraordinário que deve ser aquilo que incendeia a nossa vida. Eu não vou dizer aquele que incendeia a nossa vida. Eu usei a palavra aquilo por erro, e eu acho que esse erro todos nós temos cometido, porque quando nós falamos desta pessoa, a gente pensa que ela é uma pessoa menos, ela é menos pessoa do que o pai e o filho. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus. E eu gostaria que você abrisse em Filipenses capítulo 3. E neste texto, o apóstolo Paulo chama o Espírito Santo de o poder da ressurreição. O poder da ressurreição. Filipenses capítulo 3. Gostaria de ler a partir do versículo 7, que diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. De fato, o apóstolo Paulo não usa o termo poder da ressurreição neste texto. Ele é usado em algum outro texto de Romanos. Nós estamos chegando ao final de mais um ano. E geralmente há uma mistura de sentimentos, uma mistura de sentimentos. Há aqueles que chegam no final do ano e se sentem frustrados porque não conseguiram realizar aquilo que desejavam realizar. Ou aqueles que estão se aproximando e estão contentes porque sentiram ou sentem que conseguiram tudo o que queriam realizar neste ano. Cada um de nós temos que ter alvos, nós temos que ter objetivos. As pessoas que não têm objetivos, que não têm alvos, elas não sabem aonde que vão chegar, não é? Apesar de que, de um modo geral, na igreja brasileira, com quem nós temos mais contato, claro, com a americana também, mas vamos falar só da igreja brasileira, é que as coisas ficaram muito humanistas, muito para a gente sentir conforto, para a gente ficar adequadamente encaixado em alguma coisa que possa
ajudar a nós mesmos. Os nossos interesses têm sido muito voltados para as coisas que nós queremos alcançar. Por exemplo, quando a gente fala em prêmio, a primeira coisa que a gente pensa é em dinheiro. Quando a gente fala em prêmio, a primeira coisa que a gente pensa é em alguma coisa material. Quando o apóstolo Paulo fala em prêmio, o prêmio da soberana vocação, ele está falando de algo muito mais excelente, muito mais sublime. E este prêmio da soberana vocação, aquilo que ele quer alcançar, ele diz: prossigo para alcançar aquilo para o que fui preso também por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Qual é o alvo da sua vida? Qual é o alvo da minha vida? Se eu e você queremos ter um relacionamento íntimo com o Senhor, um relacionamento constante, profundo com o Senhor, se nós queremos realmente ser crentes de verdade, meu avô, eu sou de uma família de crentes de muitos e muitos anos. Minha avó morreu com 95 anos de idade, foi crente por 80, 90, quase 90 anos. Ela, no estado de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Cisneiros, perto de Palma, Recreio. Quem já ouviu falar Cisneiros? Você não sabe o que você está perdendo. Né? Quem não conhece Cisneiros não conhece o Brasil. Né? Cisneiros está no mapa, quer dizer, no mapa da década de 60, quando não tinha muitas cidades, né, populosas do Brasil, Cisneiro aparecia no mapa. Né? Quem conhece Leopoldina? Você já está 1 hora de Cisneiros. Né? Juiz de Fora, você já está 2 horas e alguma coisa. Não é? Está perto de você. Eles foram os primeiros crentes do século passado, lá na região. A história é que meu tio e um outro pastor, que se tornou pastor, eles queriam fundar a igreja lá na cidade de Recreio, no município de Recreio, Cisneiros, Palma, não é? E o missionário que tinha ido lá pregou o evangelho, mas não deixou ninguém batizado. Aí o tio Floriano, ele disse para o João Duarte: como é que nós vamos começar uma igreja? Aí eles tiveram uma ideia. O tio Floriano falou assim: você me batiza, eu te batizo, aí nós começamos a igreja. A igreja lá começou assim, um batizando o outro. Não é? Eu lembro-me quando era criança, sempre minha família envolvida com a igreja, os valores eram outros. A vontade de servir a Jesus era diferente de hoje. Eu me lembro muito bem que as pessoas que moravam em Itapiruçu não tinham uma ponte, e as pessoas atravessavam de balsa, andavam 3, 4 quilômetros para poder chegar e vinham naquela alegria. Meu pai conta que a minha avó, ela levava os seus filhinhos, e sabe, os nossos avós paternos, maternos, eles produziam. Eles nem eram muçulmanos e já produziam, não é? Procriavam, não é? Tinha 8 filhos na estrada, andando quilômetros e mais quilômetros para poder buscar ao Senhor. E é interessante, irmãos, como que hoje nós perdemos aquele sentimento de fazer parte da igreja, não por aquilo que nós vamos alcançar, não pela bênção que nós vamos receber, não pelas coisas que nós vamos ter. Se você olha o marketing hoje, ele é todo voltado para a bênção, para aquilo que você vai ganhar, não é? Agora, quando nós vemos o apóstolo Paulo falando, eu quero ser achado em Jesus. Eu não tenho a minha justiça que vem da lei, eu não tenho a minha justiça porque eu cumpro a lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Eu creio, a minha fé, somente a minha fé, não tem obras. Eu não tenho que dar isso ou aquilo para receber nada de Deus. Eu não tenho que fazer isso ou fazer aquilo para... Não, nada
destas coisas, somente a minha fé, somente a minha, vou usar a palavra realidade com Deus, a minha substância com Deus. É só isso que eu quero olhar para Jesus e somente vê-lo e mais nada. A justiça que vem de Deus pela fé. Quem é a justiça de Deus que vem pela fé? A justiça de Deus é Jesus Cristo. É Ele mesmo. Eu vejo as pessoas falando, um dia eu quero andar nas ruas de ouro, eu quero uma coroa da justiça, eu quero uma coroa disso, eu quero uma recompensa, eu quero galardão. Irmãos, quem é o nosso galardão? Jesus. Quem é a coroa da justiça? Quem é o maná que desce do céu? Quem é o prêmio da soberana vocação? Jesus. Jesus é tudo em todos. Eu sei que nós usamos essa expressão, Jesus é o centro da minha vida. É um problema. E a periferia é de quem? Jesus é o centro da minha vida, é quem volta. Não, irmãos, Jesus é tudo. Ele é tudo. A minha vida é dele, eu nele e ele em mim. É este relacionamento que nós precisamos buscar. Para conhecê-lo, conhecer a Jesus. Eu conhecia Jesus por causa da tradição dos meus pais. Eu conhecia Jesus porque eles me ensinaram. Eu conhecia Jesus porque eu vivia na carona dos meus pais. Eu conhecia Jesus por causa das tradições que eu recebi. Mas conhecer a Jesus é você conhecer quando você acorda de manhã e começa a falar com o Senhor o que você vai fazer no seu dia. É você compartilhar com Ele tudo. É você abrir o seu coração e falar com Ele de todas as coisas. É você pensar nele o tempo todo. É você caminhar. Isso é fácil. Ah, mas eu não sei orar. Não precisa. Vou chamar o irmão fulano para orar. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu acho que as pessoas têm medo de orar porque elas geralmente oram para os outros. Você não precisa ter palavras bonitas para falar com o Senhor. Você não precisa ter palavras rebuscadas. É até estranho. É muito estranho. Eu vejo, me leva, não, quem gosta de orar assim, tudo bem. Mas tem gente que vai orar com o Senhor. Senhor Deus, amantíssimo Pai, estou entrando na tua presença. Meu filho, de onde você veio? Ele está em você. Vamos na igreja para entrar na presença de Deus. Misericórdia, where have you been? Aonde você tem estado? Não, Ele está em mim e você fala aquilo que você sente. Porque você fala aquilo que está no seu coração. Intimidade. Intimidade é você reconhecer que Ele sabe antes de você falar, mas você fala assim mesmo. Ele já sabe aquilo que você vai orar, mas você ora assim mesmo. Ele sabe aquilo que você quer, mas você fala assim mesmo. E qualquer um pode fazer isso, uma criança pode fazer isso. O que a gente chama de novo convertido pode fazer isso. Esse conhecer ao Senhor, esse experimentar o Senhor na intimidade. E eu comecei a fazer isso quando era muito novo, muito pequeno. Eu lembro com 12, 13 anos de idade, lá em Cisdeiro é a cidade que você precisa conhecer. Tem um rio chamado Rio Pomba, e tem uma ponte que foi construída na época do Dom Pedro II. Uau! Você sabe quem foi Dom Pedro II?
A cidade, tem vários tipos dessa ponte no mundo inteiro, aqui, inclusive aqui nos Estados Unidos, que as partes de ferro maciço, né, vieram da Inglaterra. E eu lembro que eu ia, final da tarde, lá para o meio daquela ponte, sentava e ficava conversando, menino de 12, 13 anos. Sentava, falava com Jesus, conversava. Foi ali que eu comecei a questionar as coisas com Deus. Eu pensava na minha igreja, o povo orava para o doente morria. Eu comecei a questionar e falava assim, meu Deus, eu nunca vi nenhum cego vendo, nenhum coxo andando, nenhum mudo ouvindo, nenhum mudo falando. E eu comecei a questionar, o que eu leio nas Escrituras, no Evangelho, por quê? Por quê? E eu comecei a questionar e a falar com o Senhor. Aí eu comecei a descobrir que você pode ter dons do Espírito. Eu não conhecia bem o Espírito Santo, eu falava com o Pai, com Jesus, mas o Espírito Santo era muito vago para mim. O Espírito, alguma coisa assim. E eu conversava, eu falava, eu tinha sede. Muitas tardes eu fui para aquela ponte, ou na beira do rio, e sentava na beira daquele rio para andar e falar com Deus. Eu tinha um inário, hinos e cânticos. Eu ia cantando aqueles hinos quase todos. É o que eu sabia fazer. A igreja lá, os irmãos não aceitavam bateria. Não tinha instrumento nenhum. O único instrumento era a sanfona, o acordeon do meu tio. E o violão de um senhor chamado José Cândido. Quando eles resolviam fazer cântica que não acabava mais, iam tocando toda a vida. Era menino. A pregação demorava. Quarta-feira era o dia da reunião de oração. 1 hora de oração, a gente ficava doido para passar. Porque a gente queria correr que terminasse para assistir aquela novela Irmãos Coragem. Irmãos Coragem, eu sou velho, meu filho. Mas eu queria conhecer ao Senhor, eu queria experimentar o meu relacionamento com o Senhor. Eu queria, e eu orava, eu falava, eu andava, eu cantava. E eu ouvi falar de dons, e eu falava, então eu quero tudo, Senhor. Tem dom disso, eu quero. Tem dom daquilo, eu quero. A primeira vez que eu ouvi alguém orar em línguas foi o sogro, irmãos, do Edir Macedo. Sério? Ele era amigo do meu pai. Lá no interior, lá em Cisneiros. Eu estava num culto, lá numa reunião, numa casa, e o senhor Quito, era o nome dele. Foi lá visitar meu pai, e ele estava lá orando, e ele começou a orar aquela coisa enrolada. E eu fiquei achando aquilo muito estranho. Aí ele entregou uma profecia para o meu pai. Eu nunca imaginava. Nem sabia o que era profecia. E ele falou com o meu pai. Aí a minha mãe, eu lembro. Minha mãe falou assim, seu Quito, quem sou eu? Quem é o Josia para comprar um carro? Porque ele falou que Deus ia dar um carro. Deu um Fusquinha, 69. No ano 70 e poucos, minha filha, o que é que você está achando? Mas eu queria conhecer. Essa curiosidade, esse desejo precisa acontecer na sua vida, meu irmão. Você começar a querer saber, perguntar para o Senhor, o que é isso, o que é aquilo? Eu quero saber, Senhor. Você pedir coisas simples para o Senhor. Os crentes agora só pedem iPhone 5, iPhone 6. Né? Carro, não sei o quê. Tem que pedir coisas simples. Tem que voltar a ser criança. Tem que voltar a ser menino. Tem que voltar a depender de Deus, do papai. Aleluia! Conhecê-lo. Para conhecê-lo. Eu quero conhecer o Senhor aqui, pertinho de mim.
Eu quero conhecer o Senhor. Às vezes conhecer ao Senhor não significa que você vai ter todas as respostas dele. Porque vem a tragédia, vem o sofrimento, vem a angústia, acontece coisas que você não sabe por que aconteceu. Que você não tem como explicar. E você vai perguntar e ele não vai te responder. Irmãos, quer me matar de raiva? É quando alguém fala assim, meu irmão, não pergunte a Deus por quê. Pergunte para quê. Não deve perguntar por quê. Por que não? Ele é meu pai, eu pergunto o que eu quero. Aleluia! Às vezes ele não responde. Mas que eu pergunto. E às vezes a gente descobre que a gente não tem, a gente descobre que só ele basta, já que a resposta nós não temos, já que a explicação nós não conseguimos ter, já que nós não sabemos o porquê que certas coisas acontecem. Mas eu quero isso, eu quero me aproximar do Senhor, como João, o apóstolo. Ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Uou! Eu acho que 3 pessoas ouviram o coração de Jesus bater. Maria, José, porque eu acho que ele era um pai meio bobo. Todo pai bobo coloca a cabeça na barriga da esposa, do ventre, para ouvir o coração do filho bater. E ele devia fazer assim, esse menino é especial. Não é meu, mas é do Pai. Ela foi gerada pelo Espírito Santo. Isso não tem na Bíblia, não. Isso é eu que estou achando. Maria, que ouviu o coração de Jesus bater. E João, aquele marmanjo, pescador, musculoso. Não sei se fedia. Não sei. Mas que estava lá com a cabeça ouvindo o coração de Jesus bater. Esse conhecimento que eu e você precisamos ter, aprender, relacionar, buscar e dizer, Jesus, deixa eu ouvir o teu coração bater. O coração de Jesus bate por quê? Para quê? O que está no coração de Deus? O maior propósito do coração de Deus em relação a mim, em relação a você, é fazer de você e eu filhos semelhantes a Jesus. Não estou falando parecido, não. Não é ser parecido com Jesus. É ser como Jesus é. E a virtude da sua ressurreição. E o poder da sua ressurreição. Aqui é a palavra, eu descobri. Estava oculta no virtude. Eu distraí. O poder da ressurreição. O poder da ressurreição é o Espírito Santo, irmãos. Eu queria conhecer o Espírito Santo, falar com o Espírito Santo. E falo. 1993, eu morava aqui nos Estados Unidos, morei aqui a primeira vez. E desde o Brasil, eu fazia, antes de vir para cá em 91, eu ia para vigílias, buscando, pregando o Evangelho, pregava nas praças, pregava nas ruas. O Cote já esteve aqui, o pastor Cote? Não, né? Vocês conhecem, né? O Cote, a gente era colega do Ágape. Ele e o Túlio, que é irmão dele, são gêmeos, né? E eles já tinham fundado o Ágape, e foi lá que eu fui batizado com o Espírito Santo. E numa reunião, numa vigília deles, só meninos, jovens, 20 e poucos anos, 18, 20, 22 anos. E eu lembro que o poder da ressurreição, o Espírito Santo, lá numa noite, eu era seminarista, eles me chamavam de tradicional do pé roxo. Quando alguém batia palma num culto, eu achava um absurdo.
nossa igreja lá em Cisne era um povo abençoado, que amava Jesus, que servia Jesus, mas tinha as suas tradições. Então a gente, por exemplo, estava numa reunião, se alguém falasse assim, todo mundo orando e tal, e eu lembro de ficar contando quantas pessoas faltavam para o culto passar depressa, porque todo mundo tinha orar, aí eu lembro que alguém falava assim, amém, só assim, amém. Todo mundo parava para ouvir quem é que falou o amém mais alto. Então eu herdei aquilo, então eu bati a palma. Eu fui uma vez numa peça lá no Isabela Hendricks, eu não batia palmas, e eles falaram, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aquele povo, que estourou de palma. Eu sei, que absurdo, parece o Mineirão. Essa turma de fanático. E eu saí lá condenando aquilo tudo. Aí, aqueles meus colegas de seminário, Davi e outros, queriam me levar para uma vigília. Eles já tinham um plano secreto, uma conspiração. Vamos ver se Deus batiza esse menino com o Espírito Santo. E me chamaram, tanto, me atormentaram tanto. Eu questionava com os professores do Seminário Bíblico Mineiro. Eu lembro uma vez, uma coitada, uma inglesa, coitada, ela sofria na minha mão, aquela professora, porque eu questionava. Aí me convenceram, eu fui lá para a vigília. Cheguei lá na vigília. 11h30, meia-noite, aquele povo cantando, dançando, e eu já queria ir embora, não podia mais, porque, sabe, em Belo Horizonte, cidade grande, tem o último ônibus. E o último ônibus, aí só veio outro, só de manhã, 5, 6 horas da manhã, e eu fiquei preso lá naquela... Não podia dormir, porque aquilo fazia um barulho tremendo, né? E eles dançando, e começaram a orar, orava para um, orava para outro, e um ria, o outro orava em línguas, o outro levantava a mão, o outro ajoelhava, e aquela coisa, e eu fiquei, eles foram orando para um, para outro, falei, meu Deus, vai chegar em mim. Vai chegar em mim, misericórdia, meu Deus. E eu sentado com o olho arregalado, olhando o acontecimento, né? E até que chegou a minha vez, aí falei, Josimar, senta aqui, e juntaram aquela turma de, desculpa a expressão, urubu. Querendo tudo impor a mão na minha cabeça para ver se acontecia alguma coisa. Sério? Aí eu reuni aquele todos, eu ajoelhei assim, de frente, né, assim. Quando eu ajoelhei, aí eles colocaram a mão na cabeça, aqueles irmãos, aquela irmã. Aí eles falaram assim, eles começaram a orar, eu falei assim, Jesus, se é verdade, Deus, Pai, que existe esta coisa chamada de bar, eu nem terminei. Irmãos, eu comecei a tremer, a sacudir, e eu sacudia, e dava gargalhada, um vexame! Um vexame! Eu ria, dava gargalhada, e suava, de encher o chão de água do meu suor, e eu levantei daquele negócio. Eu acho que quando sacudia, ia todos os meus preconceitos, estava saindo tudo. As tradições também. Aleluia! Eu queria sempre ganhar uma pessoa para Jesus. Eu nunca ganhei ninguém para Jesus. Eu orava, eu chorava. Por que eu prego, e ninguém vem na frente? Primeiro domingo que eu fui pregar lá no seminário mesmo, 8 pessoas vieram na frente. Um deles virou até pastor depois. Mas mesmo assim eu queria conhecer o Espírito Santo. Todos esses anos orando, vigílias. Irmãos, vigília, oração, pregar nas praças, pregar nos ônibus. Tinha uma meninada que andava comigo. Júdice Oliveira andava comigo. Ele é meio doido, né? Você já percebeu? O Júdice esteve aqui, né? Ele é ótimo, um homem de Deus extraordinário, que é menino. Ele e a April adotaram um monte de criança para ser filho dele. Homens apaixonados que servem ao Senhor com integridade. Eu lembro que a gente entrava em ônibus só para pregar. Pagava passagem só para pregar. Aquele ônibus lotado, eu falava, agora você prega. Eu pregava, outro pregava, eu descia, entrava no outro ônibus. Praça, lá no Ágape, como eu disse, na Concorde, lá na Praça da Savassi, na Praça 7.
E eu gostava de expulsar demônio. Eu gostava. Aquilo eu ia para ver se um demônio caía. Coisa de doido, né? Maluco. Muitas pessoas se converteram a Jesus. Quantas pessoas? Mas eu queria conhecer mais o Espírito Santo. E quando eu vim para os Estados Unidos a primeira vez, em 91, tem um parque chamado Dean Park, em Shrewsbury, perto de Worcester. E eu ia para lá sempre orar, jejuar. Uma semana eu disse, eu vou buscar o Senhor. De tal forma, eu vou jejuar, buscar tanto, que quando chegar sábado, no último dia, vai descer fogo do céu, vai acontecer uma coisa extraordinária. E eu ia na segunda, no domingo, segunda, terça, quarta, quinta. E aqui é interessante nos Estados Unidos, porque os parques fecham, né? Às 10 horas da noite fecha. Mas só que não tem porta para fechar, não. Fecha. É tudo aberto, vai ao parque, fechou. E eu sabia que o parque fechou, porque um policial sempre vinha 10 e pouca, e falava assim, fulano, get out, o parque fechou. Essa semana não veio nenhuma vez o policial, já fui expulso de lá várias vezes. Aí ele chegou, sábado, 7, 6, eu fui mais cedo, 6 horas, cantei os hinos, eu colocava os cassetes. Quem lembra de fita cassete? Você ainda lembra? Eu colocava os cassetes, cantava aqueles hinos do Osana, cantava, entrava um, saiu outro, entrava um, saiu outro, cantava 1, 2, 3, 4 horas, buscando a Deus, que eu quero te conhecer, Espírito Santo. Quando foi mais ou menos 11 horas, eu estava mais seco do que antes. Como se o céu tivesse fechado. 11h30, vai terminar e não acontece nada. Eu estava esperando mesmo, um anjo, um fogo, alguma coisa assim. E eu estava seco, volta da meia-noite. Meia-noite, não tem nada a ver com isso, meia-noite. Aí, antes da meia-noite, eu comecei a chorar. Você não vem com a sua teologia me interpretar, não, porque você vai dançar. Porque isso é a minha experiência, eu não estou fazendo teologia nenhuma disso. É o que aconteceu comigo. Ah, mas isso pode ser patológico, você é doido. Tudo bem, é a sua opinião. Né? Minha esposa me ama. Temos 32 anos de casado. Aleluia, uma heroína. Aleluia. Eu comecei a chorar, e eu falava assim, olha só o jeito que eu orei, vê se pode. Oh, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Por que você não acredita que eu te amo, Jesus? Eu te amo, Jesus, eu te amo. De repente, irmãos, é como se o Espírito Santo se manifestasse como se fosse uma sombra humana, seria uma forma humana, alguns metros do meu carro. Eu parei, fiquei estático, olhando, e eu percebi, claramente, eu vi, quando ele veio andando, subiu sobre o capô do carro e caiu sobre mim. Quando eu senti aquele, como se fosse um manto, um cobertor, uma coisa do outro mundo. Como se tivesse um dedo, um inch, 2 dedos da minha pele, meu corpo. Que presença! Como nada eu já havia experimentado. E eu saí dali transformado. Eu quero conhecer o poder da ressurreição. Tem gente que quer conhecer o poder da ressurreição, sabe quando? Depois que morrer. É porque ele vai morrer, aí vai ser ressuscitado, conhecer o poder da ressurreição. Você está rindo? Não, irmãos, nós podemos conhecer o poder da ressurreição, o Espírito no nosso dia a dia, na nossa caminhada, no nosso andar com Deus, nos nossos negócios, na nossa casa, aonde quer que você está, você pode e deve conhecer o poder da ressurreição. O poder da ressurreição não é para amanhã, é para agora. Um dia, quando Jesus vir, eu vou, meu irmão, você está perdendo a essência do reino. O reino não tem futuro, o reino não tem passado, o reino é já.
Ah, eu acho que o irmão entendeu. Ou você não sabe bater palma. O reino é já. Eu nasci de novo, eu entrei no reino. Eu entrei em Deus, é isso. Eu fui achado nele. Tem pastores, conheço muitos pastores. Agora mesmo um estava lá em casa antes de eu sair e falou assim: Josimar, você não tem medo de nada? Não tenho. Já morri. Já morri. Você fala o que você quer, você prega, tem igreja que nem te convida mais. Eu sei. É porque eu não tenho nada para perder. Eu tenho um escritório de contabilidade, uma benção, irmão. Está eu fazendo a propaganda. Eu tenho um escritório de contabilidade. Aí tem gente que vai lá e fala, você começa a falar, então, se você falar isso com ele, você vai perder o cliente. Você não pode pregar desse jeito, senão você vai perder o cliente. E então eu já perdi o cliente, porque eu vou continuar pregando desse jeito. A comunicação das suas aflições. Quero ouvir um forte amém. Eu vou explicar o que é isso, vamos ver se você vai falar um forte amém daqui a pouco. Quantos aqui foram chamados para vencer? Agora, quantos foram chamados para sofrer? Os pastores aqui, a Cleusa ensina direitinho. Irmãos, não devemos levar em conta o sofrimento que nós temos. Os sofrimentos do tempo presente não são compatíveis para comparar com a glória que se manifestará, irmãos. A glória, irmãos, está em você. Cristo é em vós a esperança da glória. Alguém fala, eu quero ver a glória de Jesus, os anjos descendo, o fogo, que anjo. A glória é Jesus. Eu sou semelhante a Ele. Você nasceu de novo, você é semelhante a Ele. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Imagina quando Jesus vem. Abraão não vai se levantar do chão, não, irmão. Quem morreu com Cristo, dormiu em Cristo, não vem da terra, não. Vem com Ele. Diz a Bíblia, Ele traz com Ele. Quando Ele traz com Ele, João, na ilha de Patmos, olhou e viu Jesus. E ele não pôde contemplar Jesus. Porque o seu rosto era como o sol brilhando ao meio-dia. Os seus pés como um latão reluzente. Ele não pôde, ele caiu como morto. Este é o Cristo glorificado. Agora imagina Jesus, imagina a irmã, o irmão, iguais a Jesus. Eu acho que você não está entendendo. Eu, você. Agora imagina Abraão, João, Pedro, todos os salvos de todas as épocas, todos brilhando como Jesus, todos com o rosto como Jesus é, com os pés que Jesus tem. Imagina todos vindo em glória, aleluia, num só momento. Essa é a glória que vai se manifestar. Oh, aleluia. E você tem medo de barata, minha irmã? Esta é a glória, irmãos. Agora esta glória diz assim, se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Para conhecê-lo, o poder da ressurreição, a comunicação das suas aflições, sendo conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que você esteja morto, viverá. Você está morto, irmãos? Não. Você já recebeu o poder da ressurreição em você.
Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, completo, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. Prepara aí a sua lista para o ano que vem. Prepara aí, coloca aí, faz uma lista do que você vai fazer o ano que vem. Essa lista só vai ter um item. Uma coisa faço. Uma coisa só. Nós precisamos de uma lista de uma coisa só. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo de Deus para a sua vida, ele é móvel. Quando você pensa em alvo, você pensa em um alvo parado. O alvo de Deus, ele é móvel. O alvo de Deus é Jesus. Ele vai aqui, você vai seguindo. Ele vira para a direita, você vira para a direita. Ele vira para a esquerda, você vira para a esquerda. Você vai andando. Ele diz, eu sou o caminho. Você anda nele, você anda com ele e ele anda com você. Uma coisa faço. Nós precisamos ser mudados para serem crentes, discípulos de Jesus, de uma coisa só. Quando Jesus está na sua vida, tudo pertence a Ele. A igreja evangélica, de um modo geral, ela gosta de medidas. As pessoas são medidas de várias formas. Uma delas, por exemplo, é o dízimo. O dízimo é uma medida. Você dá 10%, né? Só que as pessoas esquecem que Deus não quer seu 10%. Claro que não. Deus quer 100%. Ele não morreu 10% na cruz do Calvário. Ele não morreu 10%, ele morreu 100%. Tem gente que é contra o dízimo e fala assim, o dízimo não tem no Novo Testamento. Isso é outra história, não vamos discutir isso. Mas eles fazem assim, não, o dízimo não tem o dízimo. Para eles não darem nada. É só para isso. Porque se eles falam assim, o dízimo não tem 10%, mas desce 20%, aí tudo bem. Mas se você dá menos de 10%, você é um hipócrita. Um hipócrita. Né? Não vai ficar todo mundo ofendido, porque eu só falei para uma minoria. Mas a minoria não fica ofendida comigo, não. Arrependa-se. Muda de vida. Uma coisa eu faço. Eu quero ver Jesus. Você já ouviu essas canções? Eu sou crente antigo, tenho 52 anos, mas a vida inteira na igreja. Eu nasci de novo, não vou falar de novo porque é heresia, mas no ventre da minha mãe eu já era crente. Já vi tudo que você imaginar, eu acho que eu já vi. E essas músicas? Verei Abraão, verei Jacó, verei José, nas ruas de ouro eu andarei. Tem uma canção que fala, Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro. Quem ouviu essa canção? Mar de cristal. Nessas ruas de ouro eu andarei. Um dia minha tia lá, em Cisneiro, falou, irmão Clésio, canta aquela canção. Qual canção, irmão? Aquela, irmão. É bonito e é bonita. Ela confundiu com samba. Sério? Verei Jerusalém. Que Jerusalém o quê, meu irmão? Verei Abraão. Para que eu quero ver Abraão? Para mim, isso é meu, Josimar. Está lá em Apocalipse 22. O que a eternidade representa para mim? A eternidade representa para mim esta frasezinha que tem lá. Imagina a Bíblia toda, Apocalipse todo escrito, e lá tem essa frasezinha que diz assim, e eles verão o seu rosto. Eles verão a sua face. É só o que eu quero, irmãos. Eu quero ver a face de Jesus.
Eu quero ver o rosto de Jesus. Eu quero ver Jesus sorrindo. Aí a gente pensa, para fazer Jesus sorrir, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer... Para, você já está errado, você já entrou na contramão. A fase em que a gente mais ri e sorri dos filhos é quando? Quando eles é baby. Quando o menino vai crescendo, você começa a fechar o rosto. Casou, casa, vai embora, quando volta com 2, 3, 4. É uma bênção. Mas Deus olha para você como um baby. E Ele diz, você é meu filho amado. Não há nada que você precise fazer para aumentar o meu amor por você. Nada, absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. Você já é o amor da minha vida. Esse é o amor de Deus por mim e por você. E é isso que eu e você precisamos retribuir. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite. Obrigado por esta mensagem, por esse ensino, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão assistindo online. Obrigado por cada um daqueles que estão ouvindo. Fala a estes corações com a revelação do teu amor, do teu evangelho, em nome de Jesus. Amém.